Deus vai criar uma situação para mudar este teu cenário. É desse jeito. Deus, ele vai mudar essa situação. Do jeito que está, não vai ficar. Fica comigo até o final do vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu convido você para ler comigo Isaías 49 e o 15, que diz assim: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecer dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus, ele não se esquece dos seus. Deus, ele é fiel. Amém, meu irmão, minha irmã? Não te preocupa, pois o Senhor, ele não te esqueceu. Eu quero continuar falando sobre José e nós iremos falar um pouco sobre o capítulo 41, o 40 e o 41. O 40 fala que José interpreta sonhos na prisão. E o 41 fala que José interpreta o sonho de Faraó. E para mim, quero apenas ler com vocês o versículo Gênesis 40 e o versículo 23 que diz: O copeiro mor, porém, não se lembrou-se de José. Antes, esqueceu-se dele. José estava na prisão, não é assim? Como a gente estava lendo, vocês que estão acompanhando o canal vão entender que nós estamos falando sobre José. E hoje eu quero ler, fazer uma conclusão com vocês sobre José na prisão. Ele interpreta sonhos. Veja a situação de José. José foi para a prisão, mas mesmo na prisão, ele foi colocado à frente de todos ali da prisão. Deus continuava com ele. E José, ele percebeu que o copeiro e o padeiro estavam tristes. Então, José chegou até eles e perguntou por que eles estavam tristes. Então, o copeiro e o padeiro contou para José o seu sonho, pois ele não estava entendendo nada e estavam preocupados. Mas quando eles contam para José o seu sonho, José, ele interpreta, ele fala o que significa aquele sonho, o que iria acontecer com eles. E José, ele fala para o copeiro que o copeiro ia voltar a sentar do lado de Faraó, mas o padeiro iria morrer. E quando José conta, José fala para eles, e quando fala para o copeiro, quando você estiver lá, lembre-se de mim. Explica lá a minha situação, pois eu estou aqui inocente. Então José, ele pede ajuda do copeiro. Mas o copeiro não lembra de José. O sonho realmente aconteceu. O padeiro, ele foi morto. E o copeiro, ele voltou a sentar no trono do lado de Faraó. Mas
não lembrou de José. É desse jeito, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes as pessoas só querem a sua utilidade, querem se servir de você. Mas quando chega a hora de te ajudar, viram as costas. Não é assim? E foi esse o versículo em que eu li logo no começo do vídeo. Gênesis 40, 23, que diz: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Foi esse o versículo que eu deixei para a meditação. O copeiro se esqueceu. Mas olha, Deus, Ele não se esquece de você. Não se preocupe. Não sei o que você está passando, mas eu acredito que você já precisou de alguém e alguém virou as costas, não é verdade? Deus, Ele não se esquece. Deus, Ele é fiel. Ele está cuidando de você. Então Deus, Ele cria uma situação para ajudar José a sair da prisão. Aí chega a hora em que Faraó também sonha. E quando Faraó sonha, ninguém consegue interpretar o seu sonho. E o que acontece? Eles acabam chamando José para interpretar o sonho. E José interpreta aquele sonho, sim, para Faraó, e ali muda toda a situação de José. Quando José pensa que ele só vai apenas interpretar o sonho, Faraó decide colocar José como governador. É desse jeito, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele vai criar uma situação para te tirar dessa prova. Não sei o que você está passando. Não sei se você está no vale, no deserto. Eu não sei se você está sendo injustiçado. Mas eu sei de uma coisa. Deus é Deus para criar situação e te tirar desse vale. Foi assim que Deus tirou José daquela prisão. Tudo mudou. Todo o cenário mudou. O homem que estava escravo, até para se apresentar, para contar, interpretar o sonho para Faraó, José teve que tomar um banho, fazer sua barba, porque estava como escravo, mas agora José passa a ser governador. Quem pode fazer algo tão grande? Isso se chama milagre. É a mão de Deus, meu irmão, minha irmã. Não importa se alguém te esqueceu. Não importa. Esqueceram de José, mas Deus não esqueceu de José. Alguém pode te excluir. Alguém pode te desprezar. Alguém pode te caluniar. Mas Deus, Ele é o fiel amigo, o fiel companheiro. E Ele não se esquece de você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não te perde de vista. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está contigo lado a lado. É, meu irmão, minha irmã. Você vai dormir, Deus está do teu lado. Você acorda, Deus está do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai mudar a tua situação. Vai mudar esse cenário e você vai cantar o hino da vitória. A vitória é sua, meu irmão, minha irmã. Você crê nisso? Você crê que Deus muda a situação? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele muda o cenário de tristeza na vida de José mudou completamente. José estava ali, numa prisão, escondido, não via a luz do dia, mas o Senhor mudou o seu cenário.
E José passou a ser governador do Egito. Deus usa José interpreta aquele sonho. Faraó fica pasmado com tanta sabedoria e coloca José como governador. E a Bíblia fala que quando José interpretou aquele sonho, José falou para Faraó que seria 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome. E que Faraó precisava se preparar para que o povo do Egito não passasse fome. E quando Faraó colocou José para administrar todo o Egito, tudo que estava ali em sua casa, deu tudo certo. Todos ali prosperaram e não passaram fome. É desse jeito, meu irmão, minha irmã. Quem dá a sabedoria é Deus. Você não tem capacidade. Nós não temos capacidade. Mas é o Senhor quem capacita. É o Senhor quem dá a sabedoria. Não te preocupas. Ele vai fazer do jeito dele. Você hoje não entende nada. Mas amanhã você verá o seu milagre acontecer. A vitória é sua, em nome de Jesus.